Olá, amigos! Estamos de volta respondendo mais uma pergunta, a pergunta do Pedro Thiago, lá do Mato Grosso, querido Mato Grosso. Pedro Thiago pergunta: por que a estação de monta aumenta a taxa de fertilidade do rebanho? A taxa de fertilidade do rebanho de cria. Então vamos lá, responder a pergunta aqui do nosso amigo lá do Mato Grosso. Então, a adoção de uma estação de monta, ela vai disciplinar as demais práticas de manejo da fazenda. Quando eu adoto uma estação de monta, eu estou estabelecendo um período de monta, tá? Um período de monta delimitado. Geralmente, a gente adota um período de monta em novembro, dezembro, janeiro, um período de monta de 3 meses a 4 meses. E essa adoção da estação de monta de 3, 4 meses, ela vai disciplinar todas as práticas de manejo da fazenda. Eu tenho um período de monta delimitado, eu vou ter um período de nascimento delimitado e um período de desmama delimitado. Então, eu tenho monta, nascimento e desmama delimitado. Isso facilita as práticas de manejo. Por exemplo, eu sei que naquele mês vai ter uma maior concentração de nascimento de bezerros, porque como eu concentro as montas, eu vou concentrar os nascimentos. Eu posso concentrar minha mão de obra para fazer cura de umbigo, para avaliar se o bezerro ingeriu o colostro. A própria estação de monta já é feita para aumentar a fertilidade, porque a estação de monta é feita no período de maior disponibilidade de comida, maior disponibilidade de capim, que é na época das águas. Eu tenho que fazer uma estação de monta após as primeiras chuvas, após aí 100 milímetros de chuva, para que ocorra uma rebrota de capim e eu tenha aí uma boa disponibilidade de matéria seca, uma boa disponibilidade de capim, para que essas vacas elas possam recuperar escória corporal e entrar em cio, aumentando assim a fertilidade. Então, a própria estação de monta em si, ela, quando bem implantada nos meses corretos, associada a um bom manejo de pastagem, uma boa suplementação, ela por si só já aumenta a fertilidade. Por quê? Esta ação de monta está sendo realizada no período de maior disponibilidade de capim, favorecendo assim a recuperação de escória corporal, favorecendo assim que as vacas entrem em cio. Você vai ter uma maior quantidade de vacas entrando em cio, uma maior taxa de fertilidade. E, consequentemente, uma maior taxa de fertilidade, uma maior taxa de natalidade, uma maior taxa de desmama. Então, a adoção da estação de monta disciplina as práticas de manejo da fazenda, vai facilitar aí. Você quer aplicar uma vacina, você quer aplicar um vermífugo, você vai ter lotes de bezerro homogêneo, você vai ter, você quer aplicar uma vacina, por exemplo, no 8º mês de gestação. Você sabe que você fez a estação de monta, você vai ter uma concentração de nascimentos tal data, você consegue fazer essa vacinação no 8º mês de gestação, porque você sabe quando que as vacas vão começar a parir. Então, uma estação de monta, ela vai disciplinar todas as práticas de manejo, o manejo de suplementação, o manejo de pastagens. Ela vai programar a venda de bezerros, a desmama de bezerros. Ela vai programar o manejo sanitário, as vermifugações. Então, a adoção de estação de monta, ela organiza a sua fazenda, ela vai disciplinar a sua fazenda, ela vai organizar a sua fazenda. Um período de monta, nascimento e desmama delimitado. A adoção de estação de monta, ela ajusta a produção de forragem de acordo com a exigência nutricional da vaca. Então, por exemplo, as vacas, elas têm uma maior exigência nutricional quando parem, para produzir leite para bezerrada. Eu fazendo a estação de monta, eu consigo concentrar as parições no final da seca e início das águas, que é o período que está ocorrendo a rebrota de capim. Isso vai favorecer o quê? O atendimento da exigência nutricional das vacas, porque elas parem no final da seca e início das águas, é uma boa condição para a bezerrada, uma boa condição sanitária para a bezerrada e uma boa condição nutricional para elas, porque está começando a chuva, começando
Você inicia a chuva, inicia a rebrota do capim com alta digestibilidade, com alta palatabilidade. Isso vai ajudar a atender a exigência nutricional das vacas após o parto. Além do mais, vai ajudar a recuperar o score corporal para que essas vacas entrem em cio dentro da estação de monta. Então, elas parem antes da estação de monta, recuperam o score aí antes da estação de monta, entram na estação de monta com o score recuperado, no período das águas, apresentando máxima taxa de fertilidade. Ok? Então, a estação de monta, ela ajusta a produção de forragem às exigências nutricionais das vacas. Quando eu preciso de uma maior quantidade e disponibilidade de forragem, eu tenho, na época das águas. Eu preciso aumentar a fertilidade das vacas, eu tenho. A estação de monta é feita nas águas. Uma maior disponibilidade e produção de capim. O que importa na pecuária de cria é aumentar a produção de bezerros, pois esse é o produto da fase de cria. Então, você tem que sempre ter o foco na produção de bezerros. A adoção da estação de monta, ela aumenta os índices produtivos, ela aumenta os índices reprodutivos da fazenda de cria. Ela aumenta a taxa de fertilidade. O que é taxa de fertilidade? É o número de vacas prenhas sobre o número de vacas em cobertura. Então, por exemplo, eu tenho 1.000 vacas em estação de monta. 800 estão prenhas. Então, 800 dividido por 1.000 vezes 100, eu tenho 80% de fertilidade. Se eu tenho 1.000 vacas em estação de monta e só 500 estão prenhas, ao final da estação de monta, eu vou ter uma fertilidade de 50%. Então, a taxa de fertilidade ou taxa de prenhez é o número de fêmeas prenhas, né, sobre o número de fêmeas em cobertura. 1.000 vacas em cobertura, 1.000 vacas em estação de monta, 800 vacas emprenharam, eu tenho aí 80% de fertilidade. Então, a estação de monta, ela vai melhorar a fertilidade, que foi a pergunta aqui, por que a estação de monta aumenta a fertilidade? Ela aumenta a fertilidade porque você vai organizar a sua fazenda, disciplinar a sua fazenda, atendendo a exigência nutricional da vaca ao longo do ano. No período de monta, eu preciso que a vaca esteja com bom score para apresentar cio, né? A monta é feita nas águas. No período seco, que a vaca está em gestação, com menor exigência nutricional, né? A vaca está no período seco, com menor exigência nutricional, gestação. De novo, ela vai parir no final das águas, início da seca, final da seca, início das águas, uma alta produção de leite, né, para alimentar o seu bezerro, está coincidindo com o início da produção de forragem. Então, a estação de monta aumenta a fertilidade porque ela consegue sincronizar a produção de capim no ano com a exigência nutricional da vaca no ano. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, mande sua pergunta. Se você quiser fazer a mentoria, se você quiser aprender tudo sobre estação de monta, sobre manejo de vacas, sobre nutrição de vacas, eu tenho a mentoria gravada de Gado e Cria, com todas as minhas planilhas, projetos, e-books, aulas. Essa mentoria foi feita ao vivo e está gravada com 70% de desconto para ajudar você, produtor rural, a aumentar a sua produção de bezerros. Tá? Eu quero ajudar você, produtor, a aumentar a sua produção de bezerros. Essa mentoria é uma mentoria completa sobre gado e cria, desde o cio da vaca até a desmama do bezerro. Você vai aprender passo a passo tudo sobre gado e cria. Eu te garanto, você vai aprender passo a passo tudo sobre gado e cria. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link lá. Você vai ter acesso a todos os meus cursos. Lá tem a mentoria de gado e cria com 70% de desconto. Clica lá, faz sua inscrição, acessa o vitalício, tá todas as planilhas, e-books. É uma forma de você estar aprendendo em casa, tá? E aumentando a sua produção, aumentando a fertilidade, aumentando a produção das suas vacas e dos seus bezerros, tá bom? Então, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Mande sua pergunta. Um abraço, até a próxima.